Quantos acreditam que Deus ainda fala? Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que coisa linda. Estenda a sua mão para cá, vai. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Um decreto, uma palavra de bênção, uma profecia. Alguém está ousado nessa noite para liberar de maneira atrevida uma palavra? Você não tem noção. Lucas 6,38 está escrito: dai e vos será dado. Ninguém recebe nada sem antes entregar. Vai, libera uma palavra sobre mim, vai. Vai, eu estou pegando essa palavra no Espírito, vai. Eu estou pegando essa palavra. Eu sinto o Espírito se mover nessa casa. Eu sinto a glória de Deus descendo nesse ambiente. Ai, 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 ai. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso invadindo a glória de Deus. Shamanara canta rabassurianda raban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 abas. Shakatarab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 as. Recanta labassurianda rabalabassurianda lababababababababas. Shakatarabassurianda rab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 as. Charabacanta rabalaba. Você que fala em outras línguas, vai. Solta o leão que habita dentro de você. Vai, 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 vai. Shekarabakatarab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 a. Shakarababababababa. Socorobaba. Charabacanta rabassocaraba. Charabababa. Chicantuita rabalabassuriandas. Pai, na autoridade do teu nome, eu entrego agora diante da tua presença esse ambiente. Esse é um ambiente de restauração. Esse é um ambiente de transformação. Este é um ambiente de mudança. A tua palavra não volta vazia. E esta é uma noite em que o Espírito Santo vai fazer o que não podemos. Esta comunidade acredita nos dons espirituais. Esta comunidade acredita na glória de Deus. Esta comunidade acredita que Deus não mudou. Por isso o Espírito Santo nesse momento visita cada mente e cada coração. Eu entrego mentes cativas diante do Senhor. A todo demônio alojado no setor Bueno, na cidade de Goiânia. Como igreja somos autoridades para dizer: sejam todos queimados vivos agora, pelo poder do sangue de Jesus. Que este ambiente agora seja totalmente santificado pela glória de Deus. Mentes sejam elevadas, escute apenas a voz do Senhor. Espírito do Senhor, marca-nos por dentro, marca-nos por fora, marca-nos com a tua glória, marca-nos com a tua unção, marca-nos com o teu poder. Aviva-nos, Espírito Santo. Troca agora corações de pedra e coloque em nós corações de carne, dispostos a adorar o Senhor. Que esta noite seja uma noite em que o Senhor nos marque para sempre. Levante as suas mãos. Diga: Senhor Jesus, esta noite é a minha noite. Marca a minha vida. Seja profeta, diga: marque a minha vida para sempre. Você crê nessa palavra? Coloca o texto bíblico aqui. Se mantenha nesse mesmo lugar em Deus. Está escrito assim: ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quero falar nesta noite de maneira profética pontual. Eu vou ler 1, 2, 3, diga comigo. Agora como profeta, 1, 2, 3, diga.
Deus marcou um encontro comigo e com você. E esta é uma noite em que o Espírito Santo vai pegar nas suas mãos e nas minhas mãos para me ajudar a resolver as crises que eu não consigo receber. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta as suas duas mãos bem alto. Adore ao Senhor cantando o refrão dessa canção. Há poder no nome de Jesus. Alguém pode adorar comigo? Vai, declare. Há poder no nome de Jesus. Oh! Há poder no nome de Jesus. Você está aqui? Então declare. Pra cadeias quebrar. Olha o que vai acontecer na tua vida. Cadeias quebrar. Vai mais uma vez, declare. Há poder no nome de Jesus. Vai, declare como um profeta, diga. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, olha, declare. Poder no nome de Jesus. Vai, solta o leão que habita dentro de você, declare, vai. Há poder. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Há poder no nome. Olha as cadeias quebrando. Olha os barulhos. Pra cadeias quebrar. Meu Deus, olha só. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Segura aí. Escute. Elias, ou Eliahu, que é o seu nome em hebraico, é um homem extraordinário. É um homem espiritual. É um homem tão cheio de Deus e tão ungido que é o único personagem bíblico em que o Espírito Santo faz questão de registrar que é homem sujeito às mesmas paixões do que nós. A forma como Deus usava Elias era tão cabulosa que se alguém começasse a ler o livro da lei, anos depois de cada uma dessas realizações, esse alguém poderia pensar que Elias fosse um ser celestial. Mas a Bíblia faz questão de mencionar que Elias é um homem comum como eu, um homem comum como você. Levanta a sua mão direita e declara como profeta, vai, diga comigo: Elias é um homem comum, filho de um Deus incomum. Se Deus usou Elias, Deus também pode usar minha vida na cidade de Goiânia. Quem recebe essa profecia, diga comigo amém. Agora, escute. Elias é a prova incontestável que as crises não são exclusividades apenas daqueles que são considerados frágeis. Em outras palavras, aqueles que são considerados fracos na fé. Olhando o histórico de Elias, jamais poderíamos imaginar que Elias iria sofrer emocionalmente e espiritualmente uma crise tão pesada como essa. Mas vamos observar um pouco a história de quem é esse homem. Quando Elias nasce, Israel está vivenciando um tempo onde estava imperando tanto a idolatria como também o politeísmo. Não entendi. A idolatria significa adoração a outros deuses. Já o politeísmo significa a pluralidade de deuses. Quando Elias nasce, o seu pai, que é de uma escola poderosa de profetas, ele, como um bom judeu, ele não coloca apenas um nome no seu filho.
ele libera uma profecia, porque para o judeu o nome é extremamente significativo. Elias significa Jeová é o meu Deus. Quando ele faz isso, ele está levantando um instrumento apológico, ele está estabelecendo um instrumento de defesa. Ele está dizendo: não é Mamon que é o meu Deus, não é Azera que é a minha deusa, não é nenhum tipo de Deus como Baal que é o meu Deus, mas Jeová é o meu Deus. Ele está estabelecendo com convicção, no meio de uma crise de idolatria, que eles não serviriam a outro Deus que não fosse o Deus Jeová. Elias exerce o ministério profético por aproximadamente 50 anos. Elias é conhecido de duas formas. Primeiro, ele é conhecido como profeta do fogo. Diga comigo, profeta do fogo. Segundo, Elias é conhecido como o Tisbita. Por quê? Porque ele é de uma cidade chamada Tisbe. É interessante dizer também que Flávio Joséfo, para quem não sabe, um grande historiador judeu, que mais tarde se tornou naturalizado romano, ele chega a dizer que Elias era de uma pequena aldeia de Gileade, chamado Tisbe, ou seja, Elias é de um lugar comum. Elias é um homem comum, e isso me ensina um princípio: não importa o lugar que você veio, não importa a sua origem familiar, o Deus em comum pode te usar como decidiu usar a Elias. Quem está aqui pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Ah, pastor, se o senhor conhece a minha história, o senhor não falaria isso. O senhor não sabe de onde eu vim. O senhor não sabe a família a qual eu saí, quais são as minhas origens. A Bíblia está dizendo que este moço é de uma aldeia, os seus pais são pessoas comuns, mas Deus decidiu construir uma história extraordinária, porque extraordinário é o poder de Deus, que pode tocar em mim e mudar a minha sorte, que pode tocar em você e mudar a sua história. Você recebe essa palavra? Quantos recebem? Diga bem forte, glória a Deus. Elias realiza 13 grandes sinais. Os seus sinais foram tão poderosos que são evidenciados até o dia de hoje. Eu não vou me deter falando sobre cada um desses sinais, mas o sinal mais impressionante na vida de Elias foi o sinal que acontece no Monte Carmelo. Para quem não sabe, a manifestação sobrenatural de Deus no Monte Carmelo, ela é comparada como o maior avivamento da história de Israel. Fica atrás apenas do Êxodo, o momento em que o povo de Deus foi arrancado com braço de ferro das mãos de Faraó, o grande egípcio. Olhe para cá. A Bíblia diz que quando Elias, ele se manifesta como profeta, a nação está perecendo e se perdendo em idolatria. Por quê? Porque Acabe, o rei de Israel, se perdeu na condição de líder da nação. A Bíblia diz que ele se casa com uma mulher que não tinha aliança com Deus. O seu nome é Jezabel. Para quem não sabe, Jezabel era filha de Etibaal, o rei dos Sidônios. Etibaal, ele era um sacerdote de Baal. Já Jezabel, ela era a princesa dos Sidônios, e ela era também a sacerdotisa de Azira, conhecida também como Azera. Pastor, eu não entendi. Deixa eu colocar a legenda, para que você entenda quem é Baal, para que você entenda quem é Azira, para que haja uma melhor compreensão. Azira é a deusa do amor, Azira é a deusa da guerra, Azira é a deusa da luxúria. Já Baal é o deus do poder, Baal é o deus do sexo, Baal é o deus da fertilidade. É este o cenário que Israel está inserido nele.
quando Elias se manifesta como profeta, o nome do Senhor estava sendo completamente dilacerado. O Senhor estava sendo colocado de lado. Então um homem se manifesta com poder e autoridade, porque Deus sempre vai levantar um homem. E eu não estou dizendo um gênero, eu estou dizendo que Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher para ser uma resposta a uma cidade, a uma nação e até mesmo a terra inteira. Quantos estão dispostos a serem usados por Deus? Levanta a sua mão, vai. Diga comigo: eis-me aqui. Mais forte: eis-me aqui. Agora escute. Elias então faz um grande desafio. Eu não quero me deter nesse detalhe, mas preste atenção. Ele vai para o Monte Carmelo e ele faz um desafio a todos os profetas de Baal. Nós não estamos falando de 4 ou de 40. Nós estamos falando de 400 profetas de Baal. Como se isso não fosse suficiente. Elias é um homem atrevido, é um homem cheio de Deus, é um entusiasmado. A palavra entusiasmo significa Deus dentro do recipiente. Elias é entusiasmado, Deus está dentro de Elias. Então Elias diz: convoque também as profetisas, para que também estejam entre nós. As 450 profetisas de Azira estavam juntas, ou juntos com os profetas de Baal. Elias então fez um desafio dizendo: clamem a Deus, que eu também vou clamar a Deus. O Deus que atender a nossa petição é o verdadeiro. O Deus que manifestar fogo do céu ao ponto de consumir a oferta, esse é o único Deus de Israel. Diz o texto bíblico que os profetas de Baal, as profetisas, começaram a clamar, começaram a buscar, começaram a dilacerar o próprio corpo, com o propósito de chamar a atenção de Baal e de Azira, e nada acontecia. Olha o que acontecia naquela época. De acordo com historiadores, abaixo do local aonde a oferta era colocada, com o propósito de glorificar Baal e Azira, havia uma espécie de rego, aonde era depositada a água. E todas as vezes que eles estavam adorando ao falso Deus, eles colocavam azeite dentro da água. E quando havia intensidade na entrega, eles colocavam fogo no azeite, que manifestava o poder de Baal e o poder de Azira. Ali eram sacrificadas crianças vivas, com o propósito de exaltar a Baal, a Azira e também a Moloque. Você não sabe quem é Moloque? Moloque é um deus pagão, cujo a adoração era realizada através da entrega de crianças vivas. Ele ficava em estado de meditação, aonde nas suas mãos ficava uma espécie de uma vasilha. Ali naquela vasilha havia azeite fervendo. E todas as vezes que uma criança era sacrificada com o propósito de glorificar a esse deus pagão chamado Moloque, a criança era fritada viva, com o propósito de ser entregue uma adoração legítima a um falso Deus. Daqui nasce a expressão moleque, crianças consagradas a Moloque. Eu vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com a expressão moleque, porque moleque não é expressão como imaginamos, menino custoso. Moleque são crianças consagradas ao diabo. Quem está me entendendo, diga amém. Escute, Elias então começa a desafiar os profetas. Nada acontece. Então Elias levanta um altar. Por que Elias levantou um altar, pastor? Porque todos os altares dedicados a Deus em Israel tinham sido destruídos. Elias pega as pedras, ele levanta um altar e ele faz uma espécie de risco,
jogando água em volta da oferta. O que é que Elias está fazendo? Ele está desafiando os profetas e dizendo: vocês precisam acender com fogo estranho na terra, mas a oração que eu vou fazer vai trazer fogo do coração de Deus para encher até esta oferta, e a sua água será lambida pelo poder de Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Ele ora, a Bíblia diz que desce fogo dos céus. O fogo consome a oferta, o fogo lambe a água, e depois disso a lei mosaica é cumprida. De acordo com as 613 leis mosaicas, uma delas dizia que todo homem que levantasse um altar pagão deveria ser sentenciado à morte. Então Elias incendeia o povo dizendo: é hora de cumprir a lei. E eles pegam as espadas e matam a fio de espada 850 profetas. Olhe para cá. Aqui começa a questão. Aqui começa o dilema. Aqui começa a crise. Porque depois disso, a Bíblia diz que Jezabel fica sabendo que Elias assassinara a todas as profetisas e profetas a fio de espada. E ela libera sobre ele uma sentença, dizendo assim, versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faça os deuses, e a outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida debaixo da terra, como você fizeste a todos os profetas. Aqui começa a crise. Aqui começa o grande dilema. E eu quero falar rapidamente sobre 3 sinais da crise de Elias, que pode revelar também a sua crise. O primeiro sinal da crise de Elias, diga comigo: frustração. Mais forte: frustração. Elias está frustrado. Por quê, pastor? Porque ele estabeleceu uma expectativa, porque ele criou um objetivo, uma meta que não foi suprida. Na mentalidade de Elias, depois desse avivamento tão poderoso, depois que Deus manifestou o fogo do céu, os judeus iriam se reposicionar. Na mentalidade de Elias, todos iriam começar a se mover sobre a nação com o propósito de destruir todos os altares de Baal e todos os altares dedicados a Zira. Mas o texto bíblico diz que depois desse grande avivamento, cada um voltou para a sua casa. Em entrelinhas, o que o texto está dizendo é: ninguém mudou de vida, ninguém se reposicionou. E a crise assolou o coração de Elias de tal forma que Elias bradou dizendo: já basta, ó Senhor. O que ele está dizendo é: eu cansei, eu estou frustrado, nada aconteceu como eu previa. Pastor, o que significa frustração? Frustração é expectativa não correspondida à altura. Pessoas frustradas são pessoas que a sua expectativa foi ferida. Olha como está o coração de Elias. Elias está dizendo para ele: o fogo desceu dos céus, o fogo lambeu a água, os profetas foram mortos, o nome de Yahvé foi glorificado, porém ninguém mudou de vida. Quantas vezes você, como Elias, frustrado porque a sua expectativa não foi assistida, porque você não conseguiu ter o resultado que você queria, você declara em alta voz dentro do seu quarto: já basta, Deus, eu não suporto mais, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu fiz tudo do teu jeito, eu entreguei o meu tudo, eu fiz o meu melhor, mas as coisas não saíram como o Senhor me falou. Casamento dos sonhos que deu errado,
sua empresa que faliu ou que está falindo, o amigo irmão que te enganou, a enfermidade que levou precocemente o ente querido, o reconhecimento que não aconteceu, o ministério que não cresceu, frustração, dor eminente, realidades que eu não consigo gerir, as minhas forças de repente elas começam a sumir. Esta é a sensação da mente e do coração do profeta. O grande homem de Deus, Elias, está frustrado. E o problema da frustração, escute o que eu vou dizer, é que se eu não tiver ninguém que possa me ajudar, se eu não der espaço ao Espírito Santo, ela desenvolve, ela cresce e ela se torna dentro de mim um grande medo, que daqui a pouco pode se tornar um pavor que venha me paralisar. Olhe para mim, o texto bíblico diz que esse homem está tão frustrado que agora o medo toma conta do seu coração. O versículo 19 e versículo 3 está escrito assim: levantou-se Elias para escapar com vida e fugiu de medo. Olhe para cá, historiadores dizem que Elias andou aproximadamente 160 quilômetros a pé, porque tamanho era o seu desespero. Pessoas desesperadas caminham sem rumo e sem direção. Se esta é a sua situação, eu vim aqui como profeta para te dizer: o Espírito de Deus está nesse lugar com o propósito de pegar nas suas mãos, levantar a sua cabeça e fortalecer você. Não ande sem rumo, não ande sem direção, porque aquele que pode todas as coisas está disposto a te auxiliar, ao ponto de arrancar de dentro de você a frustração que te fez parar. Quantos estão aqui? Diga comigo, glória a Deus. Primeiro, frustração. Segundo, desânimo. A Bíblia diz que o desânimo de Elias era um desânimo latente. Observe o que eu vou dizer. No versículo 4 do capítulo 19 está escrito assim: Elias disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ele está vivendo uma crise, ele está frustrado, e a frustração agora desenvolveu ao ponto de desanimá-lo. As suas forças se foram, ao ponto dele olhar para a história dos pais e dizer: vai se repetir o mesmo ciclo que aconteceu geracional com aqueles que vieram antes de mim. Porque todas as vezes que você está frustrado, todas as vezes que você está desanimado, você começa a olhar para trás, e Deus está dizendo para que você levante a tua cabeça e não olhe para trás. Isaías 43:18 está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Não olhe para trás, não visite o teu passado. Você não está lá mais, o preço já foi pago, a remissão já aconteceu. Não faça como Elias. O texto está dizendo que Elias está completamente desanimado. A palavra desanimado significa uma pessoa que teve a sua alma arrancada no latim. Olha que coisa forte. Alguém desanimado é alguém que não tem mais a sua alma. O que é uma alma, pastor? É a central dos sentimentos, aonde habita a vontade, as emoções, os pensamentos, aonde a razão e a consciência. É como se o escritor quisesse dizer que ele estava com os seus sentimentos desabilitados. Ele estava inércia e alegria, como também inércia a tristeza. É como se Elias estivesse andando sem nenhum tipo de conhecimento.
É como se ele estivesse fora de si. E todas as vezes que você dá lugar à sua alma frustrada, esse pode ser o seu destino. Alguém sem ânimo é alguém que muitas vezes não entendeu que é necessário ter disposição para viver. A palavra disposição, ela significa ânimo para fazer. O que o Espírito está dizendo é: se o diabo arrancar o teu ânimo, se o diabo arrancar suas forças, se o diabo arrancar aquilo que eu tenho depositado dentro de você, você vai parar como Elias parou, você vai ficar à beira do caminho como Elias ficou. Só que eu e você não somos imunes às dificuldades. Nós estamos falando do maior profeta da história da igreja. Nós estamos falando que na antiga aliança ninguém foi tão grande como este homem. Um homem poderoso em palavras, um homem poderoso em obras, mas agora está com a sua alma completamente devastada. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Eu tenho absoluta certeza, talvez você não tenha coragem de assumir, mas tem gente aqui hoje que está como Elias, completamente dilacerado. Pessoas que não têm ânimo sequer para abrir os olhos quando o dia raia. Pessoas que quando chega a hora de acordar, eles dizem como Elias: já basta, me leva, eu não suporto mais. Os historiadores dizem que a expressão aqui, desejou a morte, não é desejou suicidar. É alguém que desistiu de viver porque não consegue sair do labirinto que se encontra. Elias desiste da vida porque ele não consegue sair. Mas eu quero ser boca de Deus na sua vida nesta noite. Ei! Existe um Deus capaz de pegar na tua mão e te tirar, não importa a situação que você se encontre. Pastor, você não conhece a minha realidade, mas o Deus que profetizou e determinou coisas poderosas a teu respeito, Ele conhece a tua intimidade, Ele conhece até as suas entranhas, e Ele está dizendo através de mim: não pare, porque eu sou a sua força, eu sou o seu escudo, eu sou o teu Deus. Levante as suas mãos. Vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção. Vai, declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de vai, declare, vai. Luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vai, solta o leão, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Escute. Elias está exausto. E talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Você está exausto ao ponto de querer parar. Talvez você não entendeu, mas normalmente o desânimo acontece quando há dentro de mim uma sensação absoluta de fracasso. Eu sei que muitos de nós acreditamos que fracassamos na construção da nossa história, e muitos olham para trás e dizem assim: não dá mais tempo de corrigir. É como se você se culpasse por tudo que aconteceu. Talvez o sentimento de omissão, talvez o sentimento de estar ausente em momentos que deveria estar presente. Mas deixa eu ser boca de Deus e liberar uma palavra que pode libertar o teu coração. Nem tudo que deu errado é fracasso, e nem tudo que deu certo representa sucesso.
Tem muitas coisas que deram erradas, mas te fizeram ser quem você é hoje. Talvez, se algumas coisas não tivessem dado errada, nesse momento você não estaria aqui. Você estaria ganhando o mundo, mas perdendo a alma. E Deus conhece o teu coração. Por isso, alegra o teu coração e pare de culpar você por aquilo que você ainda não compreendeu, mas que o Senhor já pagou a dívida. Fala para quem está do seu lado: a dívida já está paga. Coloca a mão no coração, fala: Senhor Jesus, por favor, esse é um momento importante. Deus está falando comigo aqui agora. Diga: Senhor Jesus, eu me perdoo por todos os momentos que eu fui omisso lá atrás, pelas ausências, quando eu deveria estar presente, seja como pai, seja como mãe, seja como pastor, seja como líder, seja como pessoa. Me perdoe. Você está perdoado. Alguém está aqui? O Espírito de Deus está me usando para dizer que o diabo não vai parar de te acusar pelos erros que você cometeu lá atrás, mas ele está me usando para dizer que você está perdoado. A dívida já foi paga. Por isso agora é hora de parar de olhar para trás e olhar para... Eu prossigo para o alvo. E quem olha para o alvo não tem tempo de olhar para trás. O Espírito de Deus está dizendo para mim e para você que é tempo de olhar para frente, é tempo de olhar para o alvo, é tempo de olhar para Jesus. Quantos estão aqui podem aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor bem forte, vai. Terceiro, exaustão. Olha o que o texto bíblico diz. 1 Reis 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e dormiu. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Elias está tão exausto, mas tão exausto, mas tão exausto, mas tão exausto, mas tão exausto, que Elias chega no deserto. A temperatura do deserto é assustadora. A areia está quente. E ele deita debaixo de um pé de zimbro. Você não sabe o que é zimbro? Zimbro é cacto. Não existe sombra. Mas esse homem está tão exausto que ele deita debaixo de um cacto na areia quente, e a Bíblia diz que ele dorme. O nosso problema é que a religião, ela nos toliu, e nós hoje não temos coragem de expor as nossas dificuldades. A Betesda, Casa da Misericórdia, muitas vezes não consegue exercer misericórdia, e por causa disso você não consegue colocar suas fraquezas para fora. E homens são homens, mulheres não passam de mulheres. Nós não somos super homens, nem super mulheres. Homens de Deus têm o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que não conseguem acrescentar um côvado ao curso da sua história. Ou seja, por mais que você seja de oração, por mais que você seja do jejum, por mais que você saiba a palavra profundamente, você não passa de homem e de mulher limitada. Elias era um homem que profetizava de forma assustadora. Ele é de uma escola profética, aonde ele se movia com naturalidade. Nunca houve um profeta dessa escola antes nem depois de Elias. Elias fala com tanta naturalidade, diferente dos demais profetas, que quando iam profetizar, é como se o Espírito descesse e tomasse conta do ambiente. E eles diziam assim: assim diz o Senhor. Elias não. Elias, ele dizia: caia fogo dos céus
e consuma 120 homens. E a Bíblia diz que os 120 homens foram consumidos. É como se ele conversasse com Deus com naturalidade. Nós estamos falando que este homem tão extraordinário e tão espiritual, ele chegou a uma falência múltipla emocional e espiritual, ao ponto de dormir na areia quente, debaixo de um zimbro. Eu não sei qual é a tua situação, mas não queira ser maior do que você é. Não queira ter a força que você não tem. Deus sabe que você é limitado. Deus sabe das suas fragilidades. Por isso aprenda que é necessário descansar, é necessário repor energias, é necessário retroalimentar o espírito, também o corpo. É necessário parar. Olha o que acontece com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele quase perde a sua vida, porque não entendeu que até os reis precisam descansar do seu cansaço. Eu estou dizendo que não importa a sua estatura, não importa quem você é, não importa o tamanho que você tem, você não passa de ser humano e ainda assim precisa descansar quando o cansaço vir. Olha o que acontece com o rei Davi. 2 Samuel 21:15 está escrito assim: e desceu Davi e com ele os seus servos, e tendo pelejado contra os filisteus, Davi se cansou. A Bíblia está dizendo que o homem que ocupa a cadeira mais alta da nação se cansou. Davi, quando se cansou, a primeira coisa que ele deveria fazer, ele deveria parar. Olhe para cá. Ele não deveria avançar, porque homens cansados fazem bobagem, mulheres cansadas fazem bobagem. Olhe para cá, eu estou sendo profeta, boca de Deus na tua vida. Homens cansados, mulheres cansadas fazem bobagem, fazem coisas que não deveria fazer. A Bíblia diz que Davi está na peleja, ele está pelejando contra os filisteus, ele se cansa e não para. E a Bíblia diz que um filho de um gigante ia atravessar a espada no coração de Davi, quando o servo de Davi, chamado Zeruia, ele percebe e ele mata o filho do gigante. E depois de matar, ele lhe faz um pedido dizendo: Davi, o meu rei, deixa eu te fazer um pedido. Nunca mais saia para a peleja sem que você esteja descansado, porque se você estiver cansado, você vai entrar numa exaustão emocional e física, e isso pode sair caro demais. Talvez você não saiba, mas a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela emitiu uma nota em 2022 dizendo que 700 mil pessoas, é a última estatística que nós temos, 700 mil pessoas no mundo suicidam todos os anos. 700 mil pessoas no mundo suicidam todos os anos. E pasme você, sabe qual que é um dos motivos que mais provocam suicídio? Esgotamento. É gente esgotada que não consegue enxergar um palmo além de. É gente esgotada que não consegue ter energia e começa a olhar para si como incapaz. É gente esgotada que não consegue ver possibilidades no meio de um mar de possibilidade. E o Espírito de Deus está me usando para dizer que se você não descansar, você pode entrar num esgotamento perigoso que alcançou o coração e a mente do profeta Elias. O que o esgotamento provoca? O esgotamento provoca estafa, cansaço e depressão. Nós somos uma geração, pastor Márcio, isso me preocupa, pastora Daiane, de espirituais. E sabe qual que é o problema da igreja? Eu me dedico ao altar, vai fazer 15 anos. O problema nosso da condição de filhos amados do Pai é que nós somos naturais,
no momento que devemos ser espirituais, e somos espirituais no momento que deveríamos ser naturais. Isso chama ausência de discernimento. Discernimento só se manifesta quando eu tenho uma aliança plena com o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus manifesta discernimento em mim e através de mim. O que eu estou dizendo é, se você não carregar discernimento, você vai falhar, você vai ficar no caminho, você vai se esgotar, e daqui a pouco você vai dizer: foi o diabo que me parou, e a voz do Senhor está dizendo: foi não, eu usei meu servo em Goiânia para dizer para você que você estava esgotado e que você só precisava descansar, mas você negligenciou a instrução. Olha o silêncio da morte. Quem está aqui bem forte, diga glória a Deus. Esgotamento que gera depressão. Para finalizar, escute o que eu vou dizer. Pastor, o que eu preciso fazer para não entrar na cilada que o profeta Elias entrou? O que eu preciso fazer para não ser um frustrado? Para não ser um esgotado? O que eu preciso fazer? Primeiro, permitir que o Espírito Santo nesta noite pegue na sua mão e te ensine a ser um filho paciente. Você não pegou. Nós somos uma geração que não compreendemos o contexto pleno da palavra paciente. A figura profética da águia é a figura que traz para mim e para você a revelação do poder de renovação que o Espírito pode provocar em minha vida e na sua vida. Quantos de verdade têm coragem de assumir que estão cansados e exaustos? Levante a sua mão. Não tenha vergonhinha não. Não. Essa não é a casa do julgamento, é a casa da misericórdia. Vai. A águia é a figura profética da renovação. A águia talvez seja a figura que mais nos ensina sobre paciência ao longo de toda a palavra de Deus. E uma das maiores características da águia, diga comigo, paciência. Em contrapartida, uma das maiores, pastor Dilon, características do homem é o contrário, é a impaciência. Nós somos impacientes. Eu fui ministrar depois do culto, e eu estava ali naquela residência, num culto, e quando nós saímos, num domingo, sem trânsito, tinha uma senhora dirigindo um carro de mais ou menos uns 70, 80 anos, e ela ia bem devagarzinho, na via de alta velocidade, ou seja, da esquerda, e atrás vinha um moço jovem buzinando. Por quê? Porque é impaciente. E nós somos essa geração de gente impaciente. Nós não temos paciência. Hoje pela manhã, no primeiro culto, eu disse sobre algo que eu vivia anos atrás. Eu estava no McDonald's junto com adolescentes. Lembra disso? Quando nós estávamos no McDonald's na T63, antes dele mudar de lugar, há anos atrás, alguns dias atrás. Nós somos jovens, amor. Anos, pega mal para nós. Escute, quando de repente, eu me lembro a cor, naquele tempo que o Gol Bola era um carro incrível. Um Gol Bola verde e uma caminhonete atrás. Todas as vezes que o carro da frente andava 1 metro, ou de trás avançava ao ponto de ficar bem próximo. Por quê? Impaciente. Não tem jeito do carro avançar mais do que 1 metro, mas o da frente já está buzinando. Por quê? Porque é impaciente. E o cara está num drive aonde a comida é rápida, e ele está impaciente, porque aqueles poucos minutos que ele vai esperar não é suficiente para ele. E esse cara começa a buzinar para o outro. Por quê? Porque o carro da frente andou 1,5 metros e ele não avançou. Eu sei que ele buzina, o carro não sai.
Ele arranca com a caminhonete, sai quebrando todas as vidraças do McDonald's, empurrando por quase 10 metros o Gol. Por quê? Porque nós somos uma geração de impacientes, e é por isso que tem tanta gente esgotada. Por quê? Porque eu e você não entendemos que Deus trabalha no descanso, que Deus opera na paciência. Quem está aqui, diga amém. Os estudiosos das aves, eu não sei se você sabe, mas são ornitólogos. Eles dizem que antes da águia dar um rasante com o propósito de pegar a sua presa, ela observa a distância por quase 4 horas. Ela observa, dando para mim e para você uma aula de paciência. O problema é que não existe mais paciência entre nós. E Paulo nos apresenta uma escola, guarde isso que eu vou dizer. A escola da paciência. Em Romanos no capítulo 5, no versículo 3 e 4, Paulo diz assim: eu, Paulo, me glorio, não foi por ter ido ao terceiro céu e ter recebido revelações poderosas. Eu, Paulo, me glorio, não foi por ter sido ensinado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da minha época. Eu, Paulo, me glorio, não foi por ter escrito 1/3 do Novo Testamento, ou seja, das revelações da nova aliança. Paulo diz: eu, Paulo, me glorio nas tribulações. Existe uma escola chamada escola da tribulação. Paulo está dizendo que a tribulação, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela se tornou a glória de Paulo. Não entendi, pastor, vou explicar. Porque a tribulação produz algo que a Disney não produz. A tribulação produz algo que a Universal não produz. A tribulação produz algo que o Nordeste não produz. O que é, pastor? O que a tribulação produz? Paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Paulo está dizendo: cuidado aos impacientes. Deus está dizendo: ou você muda, ou eu te coloco na escola da tribulação. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado: seja paciente, ou a escola da tribulação te aguarda. Escute. A paciência é uma qualidade de alguém que decidiu amadurecer. Perceba que todo imaturo é impaciente, sim ou não? Mas todo homem e mulher maduro é paciente. Até na forma de andar, quem é maduro é paciente. Até na forma de falar, quem é maduro é paciente. Por quê? Eu tenho absoluta certeza que todo paciente já passou pela escola da tribulação. Pastor, eu não entendi. Na escola da tribulação, você liga para o seu melhor amigo pedindo dinheiro emprestado. Ele fala: eu vou ver aqui e te retorno agorinha. E desliga o telefone. Na escola da tribulação, você fala com as pessoas que você ama pedindo ajuda para que você adquira um emprego, e as pessoas não te dão nem retorno, porque Deus está testando a sua paciência. E todas as vezes que alguém está na escola da tribulação, Deus ignora a sua voz para poder treinar o seu coração. E é isso que está acontecendo com muita gente, porque você não aprendeu por amor. Agora Deus está permitindo que você entre na escola da tribulação com o propósito de gerar em você paciência. Pastor, mas a paciência é importante? É importante. Lucas 21:19 disse: na vossa paciência eu, Senhor, salvarei a vossa alma. Tiago 5:7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Hebreus 10:36 está escrito: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais possuir a promessa. Jó teve paciência, meu irmão. Olha a paciência de Jó. Eu estou caminhando para o final de verdade. Olha a paciência de Jó. A tribulação de Jó, ela não demorou 6 dias, tampouco 6 meses. Historiadores fazem o estudo do tempo e chegam a uma conclusão
que a tribulação de Jó, ela demorou 6 anos. Agora escute, você já viu um velório coletivo? Alguém aqui já viu? Você não tem noção do que é ver várias pessoas chorando pela morte de muitos. No mesmo dia, a Bíblia diz que 10 filhos de Jó morreram e houve um velório coletivo na casa de Jó. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua honra, ele perdeu o respeito e ele perdeu a sua saúde. E sabe qual que foi a resposta de Jó? Pasme você. Olha o que Jó diz em Jó 13:15: ainda que o Senhor me mate, no Senhor eu entregarei a minha paciência. Jó é um exemplo de paciência. Jó é um exemplo de homem de Deus. Quem está aqui pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos mais uma vez. Vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção. Vai. Creio que tu és a cura. Você pode adorar de verdade? Vai. Creio que talvez seja és tu o meu último culto, o seu último culto. Entrega tudo, vai. Rasga o teu coração, declare, vai. Creio que tu és a vida. Vai, levante as suas mãos, declare. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Segura. A águia, ela nos ensina como Deus se move também, e não apenas como devemos nos mover. Quando a águia vai ensinar o seu filhote a voar, mesmo sabendo que ele ainda não está pronto, mas com o propósito de produzir uma experiência que vai fazê-lo crescer, ela sobe no penhasco mais alto que ela encontra, e ela lança o seu filhote de lá. O filhote desesperado começa a bater as suas asas. Ele ainda não sabe voar. Ele é apenas um aprendiz. A águia não se move, nem os olhos dela se movimentam nem para a esquerda, tampouco para a direita. Ela fica como um soldado posicionado no alto da montanha. O filhote está caindo, está caindo, está caindo. Há desespero naquele pequeno, quando de repente ela percebe que ele não vai conseguir voar. Ela abre as suas asas e ela dá um rasante, e ela chega até 300 quilômetros por hora. Ela pega o pequeno filhote e volta para o alto do penhasco. E aqui eu aprendo um princípio poderoso do reino de Deus. A lição aqui é que o Senhor nunca quis nos matar. O propósito sempre foi nos treinar, para nos qualificar, para viver aquilo que Ele idealizou para mim e para você. Deus nunca pensou em deixar você cair. Ele sempre pensou que você iria conseguir, e mesmo não conseguindo, Ele estava lá para te pegar e voltar para o alto do monte, com o propósito de treinar você mais uma vez. Eu não sei o nível do seu cansaço. Eu não sei se você se encontra como Elias dizendo: Senhor, basta para mim. Senhor, pode me conduzir à morte, porque eu não suporto mais. Mas eu sei de uma coisa: o Deus a qual nós servimos é o Deus que alimentou Elias, quando Elias estava escondido numa caverna.
para provar para Elias que mesmo quando Elias desistiu de si, o Pai não desistiu dele. E o Espírito está me usando para dizer que por mais que alguns tenham desistido de si mesmo, Ele nunca desistirá de você. Eu quero terminar esse culto aqui fazendo uma oração aos cansados, abatidos, as pessoas que não estão suportando o peso e a dor, pessoas que não podem compartilhar com ninguém o que estão passando, porque no fundo tem medo de serem julgadas. Deus te trouxe aqui com o propósito de renovar as suas forças. Eu quero fazer uma oração por você. Saia do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Esta é a noite da renovação das suas forças. Cantemos uma canção enquanto você se move até o altar. Vai chegando para cá, vai. Não tenha vergonha. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua dor. Deus conhece os Elias que estão aqui. Pode sair, pode vir, vai. Pode chegando mais, vai. Vem mais uma meu Deus. vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Escute. João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida? O mundo está nos ensinando que existe um caminho. Nós estamos exaustos, cansados, frustrados, estamos completamente abatidos, desanimados e exaustos. E o mundo está dizendo: é só ir para Caldas Novas que resolve. Não, é só ir para o litoral que resolve. Mas nós sabemos que a resposta não está no lugar. Pedro está nos ensinando que existe uma resposta que se encontra em uma pessoa. Ele está dizendo: Jesus, para quem? Jesus, nós entendemos a chave do reino. Não é para onde, não é me mover daqui para lá, não é para outra igreja, para outro culto. Não. Para quem? Como que nós fazemos para acessar o Senhor? A resposta que todos vocês precisam, que eu preciso, não é o lugar, é como acessar o coração dele. Escute, existe algo que pode mudar a vida de vocês. Se vocês fizerem, isso pode mudar a vida de vocês. Mateus capítulo 6, no versículo 6, está nos ensinando como acessar o coração de Jesus, como obter restauração das forças. A terapia é poderosa. Nós temos aqui a psicóloga, a pastora Lorena, a quem eu valido por conhecer a competência. Mas a terapia, ela vai te ajudar até um tempo, até um lugar. A psiquiatria é poderosa.
Nós temos bons psiquiatras aqui, mas ela também só vai te ajudar até um lugar. Pedro está dizendo: eu já fui, eu já usei métodos, eu já tomei remédios, mas eu não consigo chegar no lugar que eu quero, porque não se trata de um lugar, se trata de um acesso ao coração de uma pessoa. Ai, ai, ai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai que te vê e te ouve em secreto te exaltará. Olha o que eu estou dizendo aqui. Se você quer tirar o peso, eu quero fazer um desafio a cada um de vocês aqui. Nós sabemos que com o advento da correria do mundo, muitas vezes nós pagamos consultas caríssimas, e não está errado, mas a gente não tem coragem de entrar no quarto e ficar uma hora de portas trancadas, sem um telefone na mão. Eu estou dizendo que se você acessar o coração de Jesus, a sua vida vai transbordar. Ele vai te levar num lugar de descanso que você nunca acessou. Para quem nós iremos? Jesus, me ensina o caminho. Como é que eu posso para acessar? Como que eu faço para entrar num lugar no Senhor? Um lugar que as crises não podem me parar. Um lugar em que as crises não podem me levar à exaustão plena. Nós somos a geração mais cansada que já existiu nos últimos 200 anos. Porque nós não entendemos que não se trata de frequentar um culto, se trata de estabelecer um altar dentro do nosso quarto com Ele. Quantos estão me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Entra no teu quarto, é a ordem do Senhor. Fecha a tua porta. Ai, 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 eu não sei orar, então começa a chorar dentro do quarto. Eu não sinto nada. Quem disse que você tem que sentir alguma coisa? Você não tem que sentir nada. Você não precisa sentir, você só precisa crer que Ele está lá. Alguém está aqui comigo, pelo amor de Deus? Entra no teu quarto. A ordem do Senhor é reposicionamento. Entra no teu quarto, eu vou aliviar você. Entra no teu quarto, eu vou arrancar de você aquilo que está te esmagando. Toda sobrecarga vai ser arrancada. Sabe por quê? Existe algo que só a unção pode fazer. Não é eu que estou dizendo como pastor. Isaías 10:27 é um decreto sobre você. E a Bíblia está dizendo assim: que quando você entrar no quarto, fechar a porta, mas você vai deixar o celular de fora da porta do quarto. Você vai marcar uma hora. Nos primeiros dias vai ser tão esquisito e tão estranho, porque estar no quarto com alguém que você não tem intimidade é estranho mesmo. Mas vai chegar um momento que uma neblina de glória vai descer, que uma paz vai ser liberada no meio da guerra, e que a intimidade vai ser gerada. E naquele momento as crises não existirão mais, medos serão arrancados, pavores serão deletados, porque a glória de Deus. E acontecerá que quando a unção vir, todo o peso será tirado do teu ombro. Olha o que vai acontecer dentro do quarto. Todo o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. A unção que quebra o jugo vai descer sobre a sua história. Ei, não tenho vergonha aqui não, tá? Você acha que a vida de pastor é fácil? Pergunta a minha esposa. Eu passo mais tempo chorando que sorrindo, não estou brincando. Me viu escondido, não conseguiu falar comigo, eu estou lá. Como eu tenho 3 crianças,
eu entendi que eu não posso ficar no quarto. Então eu fiz daquele cantinho e daquele cantinho o meu quarto. É um lugar que eu choro. É um lugar que eu clamo. É um lugar que eu só saio com uma garrafinha de café e uma de água e a Bíblia, quando a glória de Deus desce. Sabe por quê? Porque quando ela desce, os medos desaparecem. Quando ela desce, a minha limitação eu esqueço que eu tenho. Quando ela desce, as minhas forças são completamente devolvidas. E é isso que eu estou dizendo. Não se trata de um culto, trata-se de um relacionamento com Deus. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Coloca a mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Você que está exausto. Você que está frustrado e desanimado. Assim diz o Senhor: acontecerá agora que todo o peso será tirado do teu ombro e todo o jugo do teu pescoço. Coloca a mão no ombro aí, vai, você que está aí atrás também. Peso que será tirado agora por causa da unção. A unção que quebra o jugo se manifeste agora. Eu declaro: todo cansaço, toda frustração, todo desânimo, sai em nome de Jesus. Isaías 40, 28. Assim diz o Senhor: não sabes, não ouvistes, que o eterno Criador dos céus e da terra não se cansa nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado, recebe, e ressuscita as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, e eu profetizo na sua vida, e se fadigam, e os moços de cansado caem. Ó Deus, renovando as suas forças. Que o Espírito de Deus, pelo poder da unção, quebre todo o jugo do teu pescoço. Eu repreendo o cansaço, a exaustão. A depressão não te toca, diz o Senhor. Que haja renovação, a devolução do vigor, para que você possa não apenas andar, mas voar como uma águia na presença de Deus. Eu profetizo um tempo novo na sua vida em nome de Jesus. Não se canse, não se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado. Olha o que ele está dizendo: faz forte o cansado e a cansada. Cadê os cansados? Faz forte o cansado e a cansada, e ressuscita as forças daquele e daquela que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de cansado caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vai, recebe renovação da força, recebe renovação das suas forças. Assim diz o Senhor: sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu declaro que Deus está restituindo as suas forças pelo poder da palavra de Deus. Pai, restitua as forças do teu servo. Meu Pai, tu sabes a seriedade deste homem. Restitui as forças dele, renova as suas forças. Meu Deus, toca no seu corpo físico, Senhor, em nome de Jesus. Que o peso da unção alinhe as suas emoções, colocando tudo de volta no lugar. Eu declaro que o peso da unção agora está quebrando todo o jugo, está tirando todo o peso do ombro. Que haja leveza em nome de Jesus. Escute aqui, ó. Eu quero profetizar algo e vamos terminar aqui. É um culto espiritual, diga amém. Que Deus está fazendo aqui, você não tem ideia. Estou sentindo até no corpo aqui, mas não tem autoridade, porque Lucas 10, 19 está escrito: eis que te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e mal nenhum virá sobre você. Escutou, Satanás? Bata em retirada em nome de Jesus. Escute. Deus vai colocar agora, você vai colocar a mão na tua mente.
a paz no meio da guerra vai descer sobre você. Amém? Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, vem cá. Pai, eu abençoo a tua filha. Tu conhece as suas crises, suas expectativas, os seus medos, os seus anseios. E eu quero lhe fazer um pedido como teu servo. Gera uma paz no coração dela no meio da espera. A paz que ela acha que não tem mais. A paciência que ela precisa ter, porque não está suportando mais esperar. Espírito do Senhor, manifesta agora sobre a tua filha uma paz tão poderosa, que ela compreenda os teus planos, mesmo sendo diferente dos seus. Que ela saiba que o Senhor está no final da sua história. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor preparou para ela. Um futuro de paz e não de mal. Eu profetizo uma construção de uma história linda. E declaro que o Senhor vai manifestar surpresa na caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Escute. O diabo está trabalhando na minha mente e na sua, sim ou não? Só que Filipenses 4:7, Antônio Marcos, diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe o que é entendimento? É um nível de paz que você vai acessar, que ele vai frustrar e ferir a lógica. É para você estar gritando desesperada e desesperado no meio da realidade. E a Bíblia diz que você vai estar guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você sabe por que é ser a paz no meio da guerra? Porque em 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito decidiu habitar em você e plantou dentro de você um fruto. Existe um fruto que foi plantado dentro de você e que você não está acessando. Que fruto é esse, Silvana? Fruto da paz. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e aí vai. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então ele plantou um fruto fala paz. Então todas as vezes que você procura paz do lado de fora, você se frustra. Porque Deus escondeu ela dentro. E nós estamos procurando aonde? Na circunstância. E Deus está dizendo: eu não plantei a paz na circunstância, eu plantei a paz dentro de vocês. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Nós vamos ativar agora a paz que excede o entendimento. Porque ele é uma promessa. Coloca a mão no coração. Diga comigo: Espírito Santo, a partir de hoje, habilita dentro de mim a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que a partir de agora se manifeste a paz no meio da guerra, em nome de Jesus. Você está aqui? Sabe o que vai acontecer? O pau vai quebrar. Vou usar uma expressão bem chula mesmo. Pernada, raquetada, rabo de arraia. O negócio vai ferver. Você vai procurar paz aonde quando está fervendo? Fora. Porque você foi treinado para procurar paz aonde? Só que Deus escondeu dentro. E você vai procurar fora e não vai achar. E você vai lembrar que o pastor foi usado pelo Espírito Santo para dizer para você que agora está habilitada dentro de você uma paz. Aí você vai entrar no primeiro banheiro, na primeira portinha, e vai fazer assim: Senhor, manifesta paz no meio da guerra, porque o Senhor plantou o fruto da paz dentro de mim. Faça esse fruto explodir em paz dentro do meu homem interior. Sabe o que vai acontecer?
As pessoas vão pensar que você enlouqueceu. Você não enlouqueceu, você decidiu confiar em Deus, e isso vai mudar a sua sorte. Quem está aqui, diga glória a Deus. Amém? Quantos querem ter uma semana poderosa? Amém? Você crê? Coloca a mão na cabeça e eu termino. Diga: Senhor Jesus, esta semana eu serei testado, mas eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, a paz reinará dentro de mim. Você crê? Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão assim. Semana que vem tem Santa Ceia. Nós teremos à noite um culto profético. Nós estamos lançando no segundo domingo do mês de dezembro, culto das 18 horas, vai chamar Sobrenatural Profético. Pastor Eduardo vai operar no profético. Por quê? Porque foi a direção que Deus nos deu. Serão 2 cultos diferentes. O culto da manhã terá a mesma proposta, e o culto da noite será um culto profético. Amém? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, como já está fazendo. Fica ligado. Santa Ceia, nós vamos selar nossa aliança com Deus aqui. Você crê nessa palavra? Amém? Eu declaro que Satanás, você não tem autoridade para tocar em nenhuma dessas vidas. Eu declaro que essa semana vai ser muito superior ao que cada um dos seus filhos imaginaram. Eu sei que tem problemas que eles não conseguem resolver, mas a Bíblia diz em Lucas 1,37 que o impossível pertence ao Senhor. Por isso, tudo que é impossível agora, você vai colocar na mão do Senhor. Eu declaro que está saindo da tua mão o que é impossível e está sendo depositado na mão de Deus. Eu profetizo que o impossível, o sobrenatural, o escândalo da graça vai se manifestar na tua vida essa semana. Esta semana Deus vai se mover de maneira sobrenatural ao teu favor. Eu declaro que as patas de Satanás não têm poder de permanecer tocando na tua vida, na tua história e em tudo que leva o teu nome. Eu profetizo que todo desânimo sai. Eu profetizo em nome de Jesus que toda frustração sai. Eu profetizo em nome de Jesus que toda exaustão sai. Que a bênção do Senhor, que enriquece sem dor, venha sobre os seus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro que doentes sejam curados, seja na alma ou no físico. Que a glória de Deus visite você ainda antes de sair, e que o Senhor manifeste poder e graça sobre a tua vida. Eu declaro uma semana vitoriosa, e que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo se manifeste hoje e para sempre sobre tudo que leva o teu nome. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz. Quem pode, aplauda ao Senhor, vai bem forte. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.